O que significa não levar nada para o pessoal? E como fazer isso? Fala, mestre! Seja muito bem-vindo a mais um hashtag Burigato Responde. O de hoje é o número 4, onde lá no Stories do meu Instagram eu posto uma caixinha, vocês mandam as perguntas de vocês, as que eu acho mais complexas, mais interessantes, eu venho em live aqui responder, tá? E as mais de boa, tudo mais eu respondo no próprio Stories mesmo, não dá para responder todas, então aproveite sempre que eu postar a caixinha lá para você mandar a sua pergunta, beleza? E não sei se você tá assistindo gravado, se você tá aqui ao vivo comigo, a Zaine que chegou, Netinha, Luciano, uma galera chegando aí, boa tarde, Samuca, Carol, Drill, show de bola, tá? Ó, seguinte, clica aqui abaixo se você estiver assistindo gravado, para entrar no meu canal do Telegram, porque lá eu mando os avisos de quando eu vou entrar ao vivo, do que a gente está fazendo, de aulas novas e até áudios exclusivos sobre os textos que eu posto aqui no meu Instagram, beleza? Então entra lá no meu Telegram, se você tá aqui ao vivo comigo, ó, Lima, Luciane, Netinha, Zaine e tudo mais, clica aqui depois e entra lá no canal do Telegram se você recebeu o aviso, por isso que você tá ao vivo aqui comigo. Beleza? Vamos lá então, ó. E terminando essa live, eu vou postar uma nova caixinha de perguntas, aí vocês podem mandar as perguntas de vocês pra, torcer aí pra eu responder aqui no hashtag Burigato Responde. Beleza? Vamos lá então, ó, recebi essa pergunta, achei muito interessante, porque eu falo muito disso, né? Inclusive tem aulas completas dentro do portal Poder Social falando exatamente sobre esse tema, de não levar as coisas para o pessoal. E principalmente hoje, numa era onde tudo é pessoal, né? Se a pessoa fala até de coisas aleatórias que não tem nada a ver com você, você acha que tem a ver com você. É muito louco isso, né? Então vamos entender melhor isso daí, tá? Primeira coisa, então, é de onde vem essa ideia comigo, né? De onde partiu essa ideia? Essa ideia partiu do meu grandíssimo mentor, né? Que é o Robert Greene, certo? Ó, estão me mandando perguntas. As perguntas tem que mandar lá na caixinha, beleza? Agora eu vou responder essa pergunta. Se tiver no final perguntas voltadas ao tema da live, eu respondo sim, tá bom? Mas essa pergunta tá vinculada a outro tema, tudo bem? Vamos lá, então, de onde vem a ideia? Vem do Robert Greene, tá? Eu entrei mais profundamente nessa ideia quando ele estava para lançar o livro chamado Laws of Human Nature, que é o último livro que ele que ele lançou. Eu não sei acho que não tem ainda a tradução para o português, né? Mas tem muitas aulas que eu já fiz lá no portal Poder Social baseadas nos capítulos do Laws of Human Nature, né? Inclusive tem uma disponível no meu canal sobre como aprender a viver, que é baseado no último capítulo dele, né? E lá, a missão dele, né, nesse livro é um pouco isso, tá? Que é ajudar a gente a entender a natureza humana para que a gente aprenda a não levar as coisas pro pessoal. E aí, essa ideia, eu inclusive vi ele explorando um pouco mais antes de lançar o livro, numa entrevista que ele deu para um podcast, tá disponível no YouTube, mas é em inglês, tá? E aí ele fala exatamente isso, ele fala, cara, uma das maiores missões que eu tenho com esse novo livro é ajudar as pessoas a não levarem as coisas pro pessoal. Então, de onde vem essa ideia? A ideia vem justamente do Robert Greene, a partir dos livros dele, e praticamente todos os livros dele, né, são voltados a estratégias de como lidar melhor com o ser humano. Muito do meu trabalho é baseado no que eu aprendi com o Robert Greene, né, e ali você aprende, você entende várias e várias nuances que muitas das coisas não tem nada a ver com você, né? Então, primeira coisa, vamos lá, de onde vem então? Vem do Robert Greene. Se você quiser se aprofundar mais, participe dos meus treinamentos, participe das minhas lives, dos meus conteúdos e, claro, leia os livros do Robert Greene, que inclusive logo, né, muita gente me manda isso, mensagem e tal, eu vou abordar no Reflexões também, 48 Leis do Poder. Eu já li todos os livros do Robert Greene mais de uma vez. Eu acho que é o cara que eu mais conheço e que eu mais tenho propriedade para falar. Beleza? Então, de onde vem a ideia do Robert Greene? Aí, beleza. Então, tá. O que significa, então, não levar pro pessoal as coisas, tá? Entender uma coisa simples. Não fácil, mas muito simples. Que é, a maioria das coisas que acontecem não tem nada a ver com você. Absolutamente nada a ver com você, certo? Então, assim, inclusive até o que ele traz. Poxa, ele fala, é interessante que assim, quando ele falou essa ideia, ele fala pra você não levar nada pro pessoal. Nada. Nem os elogios, nem as críticas, absolutamente nada. Por quê? Porque a maioria das coisas, elas estão vinculadas às questões das próprias pessoas. E assim, eu venho falando até
vamos dizer assim, com outros nomes, né? Falando sobre como, por exemplo, como lidar com rejeição, como parar de querer o reconhecimento dos outros e tudo mais, né? Baseado justamente nessa premissa. Imagine, muitas vezes você é rejeitado e aí você toma aquilo pro pessoal, certo? Não, nossa, eu não acredito, eu sou um merda e tal. E na verdade aquilo não tem nada a ver com você. Talvez a pessoa esteja se relacionando com outra pessoa, talvez a pessoa esteja em outro momento, talvez na verdade essa pessoa só percebeu antes de você que vocês não têm nada a ver, né? E você tá levando pro pessoal, como se você tivesse que mudar, ou como se seu caráter, seus traços, sua personalidade e tudo mais não fossem dignas daquela pessoa, né? Então, qual que é o ponto? Na maioria das vezes, a rejeição está ligada, ou qualquer outra coisa, está ligada às questões da própria pessoa, né? Ele até exemplifica, fala, poxa, quando alguém, por exemplo, que critica o meu livro, muito mais está vinculado à própria percepção da pessoa, às próprias questões dela, do que a mim. E outra coisa, imagine, por exemplo, imagine você levar para o pessoal tudo que sua mãe fala pra você, filho, você é o mais lindo do mundo, você é o mais inteligente do mundo, o mais competente do mundo e tudo mais, você leva pro pessoal, acredita que você é o mais lindo do mundo, o mais competente do mundo e tudo mais, e você não é. Obviamente você não é, sempre haverá alguém melhor do que você em qualquer quesito que você busque ser o melhor, né? Então, qual que é o ponto? Ele traz exatamente isso. O que, tanto elogio quanto crítica e tudo mais, está vinculado muito mais às questões das outras pessoas do que a você. Aí entra um ponto crucial. Então, poxa, Thiago, então não é bem assim, né? Então não tem como eu não levar nada pro pessoal, porque algumas coisas estão vinculadas a mim, né? E é óbvio, tá? Inclusive, já até quero fazer uma ressalva. Com isso, não pense que, então tá, já que nada tem a ver comigo, ou por exemplo, que a maioria das coisas não tem a ver comigo, então eu não tenho responsabilidade em relação às coisas, por isso eu posso deixá-las serem como elas são, tá? Não é isso, inclusive nem é o tema da live, mas não tem como eu não esbarrar nisso. Mas primeira coisa, então a maioria das coisas não tem nada a ver com a gente, certo? Nem as boas, nem as ruins. Logo, qual que é então a meta? O que eu faço com isso? Né? Eu levo em consideração a seguinte questão. Já que a maioria das coisas não tem a ver comigo e a minoria tem, é melhor eu ter como bússola moral, ou melhor, é melhor eu ter como valor, como meta, não levar nada pro pessoal. Por quê? Porque na maioria das vezes eu acertarei. Ou seja, se a maioria das vezes as coisas não estão vinculadas a mim e eu levo isso, ou seja, eu levo nada pro pessoal, então na maioria das vezes eu vou acertar. É uma questão lógica, não é? Então, é um pouco até daquela história do menino que tentava chutar a bola na lua, né? Ele nunca conseguiu, mas era o menino que chutava a bola mais alto, não é? Então, a questão básica é você jogar para aquele limite muito grande, ou ter um norte, vamos dizer, uma direção pela qual você conduz a sua vida, e aí você consegue ter mais facilidade para digerir coisas que são complexas e as quais você não consegue entender, né? Hoje, por exemplo, gravei uma aula do 12 Regras para a Vida, lá para o Reflexões, né? Vai em breve pro ar aí, para os assinantes do Reflexões, e é interessante que em determinado momento o Jordan Peterson fala que tem pessoas que estão tão perdidas na vida em si, que uma pequena estrutura de organização, uma pequena ideia já vai transformar a vida dessa pessoa. E basicamente, vamos pegar de forma bem simples, imagina alguém que está perdido na vida, seja, sei lá, nas drogas, no crime ou alguma coisa assim, e aí quando não, essa pessoa, por exemplo, se encontra com Deus, com Jesus, começa a ter fé, né? A vida dessa pessoa é instantaneamente transformada, de certa forma, ela larga tudo aquilo, ela entende agora pelo que ela pode lutar, algo muito mais saudável e tudo mais, e a vida dela é transformada, né? O que eu quero dizer com essa ideia simples aqui, né? Eu quero te dizer que muito da tua vida pode ser resolvido justamente por essa linha de raciocínio, de quando você olhar alguma coisa e você tomar essa coisa como pessoal, você frear e você falar, mas peraí, deixa eu pensar. A maioria das coisas não tem a ver comigo. Se a maioria das coisas não tem a ver comigo, o que provavelmente aconteceu aqui que está mais vinculado à pessoa do que a mim? E aí você começa a questionar, e aí você começa a refletir, você começa a entender. Logo, qual é o ponto então? O ponto é, você tem um norte,
A partir desse norte, você começa a ramificar em explicações um pouquinho mais aprofundadas, não só sobre você, mas sobre as interações e sobre a realidade do ser humano, e com isso você vai começando a ter um processo mais inteligente de interpretação, um processo ora mais desapegado, ora não. Agora, um ponto fundamental também é o seguinte, então essa é a ideia, tá? E é assim que você vai fazer, né? Já até para pontuar, daqui a pouco, mas não entendi como faz. É exatamente assim que você vai fazer. É que não tem fórmula mágica para que você apague as suas emoções e leve nada para o pessoal. Você vai ter que pensar e você vai ter que refletir de acordo com as coisas como as coisas vão acontecendo na tua vida aí, tá? Então são princípios, né? Que é algo muito melhor do que tática, certo? Que é algo que pode funcionar uma hora ou outra e pode ser adequado uma hora ou outra, mas um princípio geralmente sempre é adequado, né? Então, entenda isso. Agora, é claro, não leve também isso para um extremo no seguinte sentido, de que, poxa, mas nossa, toda hora eu tô ficando chateado, caramba, então quer dizer que eu não tô conseguindo fazer o que o Thiago falou, então, quer dizer que eu sou um merda, eu não tenho inteligência emocional ou alguma coisa nesse sentido. Calma, cuidado, porque a ideia é você levar para um extremo para que você consiga ter melhores resultados. Agora, se você sentir que você está levando para um extremo e na verdade você está se frustrando, você vai ter que renegociar isso com você. Você vai ter que entender que, mas peraí, não é assim também, né? Poxa, teve aquela situação que eu consegui não levar para o pessoal, teve aquela situação que eu consegui não levar para o pessoal, teve aquela outra situação que eu também consegui não levar para o pessoal, e aí você vai, mais uma vez, amadurecendo esse processo, tá certo? Então, entenda assim. Mais uma vez, recapitulando, a ideia vem do Robert Greene, se quiser se aprofundar já falei os meios, e principalmente, entenda que quando você leva nada para o pessoal, você tende a frear o impulso de se emocionar demais ou de se deixar ser conduzido de forma muito apaixonada pelas coisas que acontecem na sua vida. Com isso, esse freio, não é que esse freio, até vamos assentar uma coisa aqui rapidinho, tá? Não quer dizer que isso vai fazer você ser rejeitado e falar, uau, fui rejeitado, que demais. Não, você não vai fazer isso, tá? Talvez faça, há possibilidades e há variáveis aí. Mas hora ou outra você vai ficar na merda, você vai ficar triste pra caramba porque tal coisa não deu certo, né? E você vai levar pro pessoal aquela parada, mas aí você vai se recompor, aí você vai pegar aquilo que aconteceu na tua vida e você vai explorar aquilo, você vai encarar aquilo de frente, você vai olhar e vai falar, mas peraí, eu tô muito mal com isso, mas isso não é pessoal. Ou, será que eu tô mal porque eu tô levando pro pessoal porque eu não consegui tal coisa? Você vai começar a transformar isso num processo mais inteligente, né? Que é o que eu faço com os meus assinantes, com os meus alunos, através do portal Poder Social, através do Reflexões, onde, de certa forma, eu pego na mão com aulas muito aprofundadas sobre os temas, e aí eu consigo conduzir por uma linha de raciocínio e o processo de interpretação da vida vai se tornando mais inteligente, né? E até uma coisa que uma pessoa uma vez virou pra mim e falou, cara, isso transformou muito como eu entendo a vida e tal. Eu falei, que legal, né? Porque pra mim foi algo que eu soltei e que realmente não teve aquele impacto todo, mas teve pra essa pessoa, então eu vou repetir. Que é o quê? Quanto mais você vai aprendendo, quanto mais vai amadurecendo o seu processo, sua compreensão, quanto mais inteligente você vai se tornando, mais sábio você vai se tornando, mais madura você vai se tornando, mais as coisas que vão acontecendo, elas de certa forma desaceleram, elas não te atropelam mais, né? Então se, por exemplo, você, sei lá, foi rejeitado, tô falando disso, né? Então você foi rejeitado, aquilo não te atropela mais como um trem que te destrói e tudo mais, né? Aquilo, na verdade, vem com um pouco mais de delicadeza, você consegue olhar coisas que você não enxergava antes, e aí você começa a entender no que você pode melhorar, porque um ponto crucial também é que, peraí, e falei até isso já, mas só reforçando, não é porque nada, vamos supor assim, né? A maioria das coisas vão ter a ver com você, que você não possa influenciar essas mesmas coisas, né? Você deve, então, olhar a sua parcela de responsabilidade, você deve olhar para aquilo e você deve entender no que você pode melhorar, o que você deve fazer de diferente, o que aquilo diz sobre você, certo? Então você deve fazer toda essa análise, mas a ideia do não levar para o pessoal é não cegar-se, é não colocar aquele monte de fumaça no meio da situação, da qual você não consegue mais
mais enxergar o que é o que. Você tá no meio de uma coisa tão apaixonada, tão louca, tão desconhecida, que você não consegue mais separar o que é responsabilidade sua, o que é da outra pessoa, o que está ligado a você, o que não está ligado a você. E assim, só pra completar, hora ou outra você vai ficar nessa gangorra. E tem hora que você vai levar o pessoal, vai se perder e vai acontecer. E tem hora que como eu espero, né, na maioria das vezes você não vai levar. Ontem estava assistindo um documentário muito interessante do Vinícius de Moraes no Netflix. E ele é um cara que, quando ele tinha 65 anos, ele ainda se apaixonava como um adolescente. Aquilo ali é lindo e fantástico, magnífico e tudo mais. É a forma como ele escolheu conduzir a vida dele e fazia parte da arte dele, né? Então eu acredito que ele não se sentia menos por causa daquilo. Na verdade, talvez se sentisse mais engrandecido. Mas aí, puta, aí é outra história. Mas basicamente entenda, né? Não levar para o pessoal é entender que a maioria das coisas não estão ligadas a você e transformar essa interpretação em algo muito mais inteligente e algo que de fato faz com que você suba degraus a partir dos acontecimentos da sua vida, ao invés de despencar a partir dos acontecimentos da sua vida. Beleza? Então, tava parados os comentários aqui, por isso que eu não tava vendo. Basicamente, então, é isso, beleza? Quer me fazer perguntas? Vai já no Stories, eu vou postar uma caixinha. Vai lá, deixa a sua pergunta, que aí eu vou pegando as melhores, vou respondendo aqui em live, tá? Participe do canal do Telegram, seja aqui embaixo, seja aqui em cima, se está assistindo gravado e tal. Participa, a caixinha eu sempre posto no meu Stories, tá certo? Sempre posto no meu Stories. Ó a K aí, que legal ter você aqui na live, show de bola, show de bola. Zaire também, minha queridíssima aluna. Subir degraus, exatamente, Luciane, essa é a ideia, não despencar, né? Então, e só para concluir, essa é a ideia, tá? É entender que os princípios, eles muitas vezes vão desacelerando a realidade pra gente e vai fazendo com que a gente enxergue minúcias que a gente não enxergava antes, né? Então, se talvez você, nessa semana, não levar uma coisa pro pessoal, já é uma grande evolução, coisa que talvez você não fizesse sem essa live aqui. Beleza? Então, pergunta do Stories, mais um hashtag Burigato Responde e participe do canal do Telegram, onde eu posto áudios exclusivos, áudios que eu não posto em nenhum lugar, só no Telegram, e outros avisos sobre lives, aulas e por aí vai. Beleza? E deixa nos comentários, e aí, o que não é, o que significa para você não levar as coisas pro pessoal? Vamos conversar. Como eu sempre digo, mais poder, mais controle, grande abraço e até a próxima live. Tchau!